Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que está mudando completamente as regras do jogo nos negócios. Vamos falar sobre como o mundo das vendas se transformou e por que uma nova abordagem não é mais só uma opção, sabe? É uma necessidade para ter sucesso de verdade. Bora desvendar essa arte de vender sem parecer que se está vendendo. Para começar uma pergunta que, olha, acho que todo mundo já tem a resposta na ponta da língua. Pensa aí naquela vez que um vendedor te deixou com uma sensação ruim. Aquela pressão, sabe? Aquela insistência. Essa experiência negativa é quase universal e tem um motivo muito claro para isso acontecer. E o ponto principal é esse aqui. O jogo virou. Antigamente, o vendedor era o dono da informação. Hoje, o poder está na mão do cliente. Com a internet, qualquer pessoa pesquisa, compara, lê reviews, ela chega muito mais preparada e simplesmente não tolera mais aquelas táticas agressivas de antigamente. A dinâmica mudou por completo. Para a gente entender bem essa transformação, nosso papo vai seguir essa estrutura aqui. Primeiro, vamos falar sobre o fim de uma era. Depois, a ascensão do consultor. Na sequência, a gente vê um modelo prático para construir confiança. E por fim, vamos quebrar alguns mitos sobre essa nova abordagem. Ok, vamos mergulhar na primeira parte. A gente precisa entender o que ficou para trás para dar valor ao que está vindo pela frente. A venda tradicional, aquela focada só em empurrar um produto, bom, ela simplesmente não funciona mais no mundo de hoje. E isso aqui resume perfeitamente a ideia. A estratégia deixou de ser sobre forçar uma transação e passou a ser sobre construir um relacionamento. O foco agora não é fechar a venda a qualquer custo, mas sim construir credibilidade, se tornar uma fonte de confiança para o cliente. E isso nos leva direto para a solução. Se o modelo antigo morreu, o que veio no lugar? A resposta está numa mudança de mentalidade. A gente sai do papel de vendedor para assumir o de um consultor, um verdadeiro conselheiro de confiança. E aqui está a definição central. Venda consultiva é, antes de mais nada, entender. É ouvir antes de falar, diagnosticar antes de receitar. A venda, nesse cenário, deixa de ser o objetivo principal e vira uma consequência natural de um trabalho bem feito, de um processo que realmente gerou valor. Agora, olha só que interessante esse contraste. A linguagem muda absolutamente tudo. De um lado, você tem uma ordem, um comando que gera resistência. Do outro, um convite para uma parceria. Essa pequena mudança na forma de falar reflete uma diferença gigantesca na intenção e, claro, no resultado. Certo, mas como é que isso funciona na prática? Porque não é só uma ideia bonita abstrata. Existe um método claro, bem estruturado. Vamos ver agora o modelo de 5 passos que as equipes de alta performance usam para construir essa tal confiança. O processo é todo lógico. Uma coisa leva a outra. Começa com a descoberta, para entender o cenário. Depois vai para o diagnóstico, para a gente interpretar os problemas de verdade. Aí vem a recomendação da solução, a validação com o cliente e, por fim, o fechamento acontece de forma natural, sem precisar forçar nada. E naquele primeiro passo, o da descoberta, o foco é total em identificar os pontos de dor. A conversa não é sobre o seu produto, é sobre o problema do cliente. Qual é o desafio dele? O que está impedindo o crescimento? Entender isso a fundo é a base de todo o resto. E essa analogia aqui é simplesmente perfeita. Pensa bem, nenhum médico bom te dá um remédio antes de entender tudo o que você está sentindo, de fazer um diagnóstico completo. Na venda consultiva, a lógica é exatamente a mesma. A solução só é recomendada depois de uma compreensão profunda do problema real e não dos sintomas superficiais. Como toda metodologia que funciona, a venda consultiva acaba sendo cercada de mitos e de umas interpretações meio erradas. Então agora, vamos separar o que é mito do que é realidade para a gente poder navegar nesse caminho com mais clareza. Esse slide aqui é fundamental. Um mito muito comum é achar que ser consultivo é ser passivo, ficar só ouvindo. A verdade é o oposto. É sobre liderar a conversa de forma inteligente. Outro mito, achar que o cliente sempre sabe o que quer. Na real, muitas vezes é nesse processo de conversa que o próprio cliente descobre qual é a sua necessidade mais profunda. E os resultados dessa abordagem são muito claros e poderosos. A gente constrói mais confiança, ganha autoridade de forma natural, as conversões têm muito mais qualidade e, talvez o mais importante, se criam relacionamentos duradouros que vão muito além de uma única transação. Mas é importante ter uma visão equilibrada, né? Essa abordagem não é uma fórmula mágica. Ela pode sim levar mais tempo e exigir paciência. Ela demanda uma habilidade de comunicação e de análise bem apurada. E, claro, tem o risco de a gente se perder num diagnóstico tão detalhado que acaba não chegando numa proposta clara. Então, no final das contas, qual é a conclusão disso tudo?
Adotar uma abordagem consultiva não é só para ser legal ou bonzinho. No mercado tão competitivo, onde a confiança é a moeda mais valiosa que existe, essa passa a ser uma necessidade estratégica para a sobrevivência e para o crescimento de qualquer negócio. No fim das contas, o grande objetivo é este: dar um novo significado ao processo de vendas. Deixa de ser um cabo de guerra, aquela disputa entre vendedor e cliente, e se transforma numa parceria estratégica de verdade, onde os dois lados trabalham juntos para chegar no melhor resultado possível. E se tivesse uma única frase para resumir toda essa filosofia, seria esta: o sucesso na venda moderna não vem de quem tem um melhor discurso, mas sim de quem tem a melhor capacidade de escuta. A chave não é falar mais, é entender melhor. Se você gostou desta análise, não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? O link para o artigo completo que inspirou essa apresentação está aqui na descrição. Obrigado e até a próxima.